Obrigado por você estar aqui. O tema de hoje é uma pergunta: perdão para Deus ou para os homens? Vamos refletir mais um pouco sobre esse tema. Quando erramos contra uma pessoa, devemos sim pedir desculpa ou perdão para aquela pessoa a qual erramos, e não para Deus. Nada que façamos atinge a Deus. Ou você acha que atinge? Você acha que o que você comete, o que você pratica, teus erros, atinge a Deus? Aprendemos desde cedo este hábito, este costume de pedir perdão para Deus. Você não erra contra Deus. Quando você pede perdão para Deus, você se vê em condenação diante de Deus. Assim você rejeita o sangue de Cristo derramado na cruz. Em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E como é estar em Cristo? Uma pergunta. E como é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar nesta nova aliança, depois da cruz, no tempo da graça, com todos os resultados e benefícios da cruz de Cristo. Isso é estar em Cristo. Porque quem é que está em Cristo? O nosso espírito. O espírito do homem se uniu ao de Cristo, agora somos um espírito em Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Por isso que a frase, que o texto, está escrito assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem está em Cristo é o nosso espírito, é o espírito do homem, e não a carne. Lucas 9:36, aqui Jesus estava ensinando o povo assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Jesus, preste atenção, Jesus estava falando com pessoas, ensinando, disciplinando as pessoas, a viver o quê? Sendo pessoas misericordiosas, uns para com os outros, se perdoar um ao outro, viver em paz com seus adversários, com seus inimigos, que não é uma coisa fácil. Da mesma forma, o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos. Vejam, Colossenses 3, versículo 13: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Veja o que o apóstolo Paulo falou. Deu exemplo de Cristo. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Efésios 4:32. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Olha só o exemplo. O que é que Paulo falou? Irmãos, imite o exemplo de Cristo. Façam vocês também. Não é verdade? Aqui, Jesus consumou o perdão para sempre. Hebreus 10:14. Como uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que foram santificados, ou seja, purificados. Com uma única oferta, ou seja, com um único sacrifício, Cristo vos aperfeiçoou para sempre. Com um único sacrifício, porque ele veio como o Cordeiro de Deus para apresentar, o sacrifício perfeito. Hebreus 10, versículo 10. É nesta vontade que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez para sempre. É nesta vontade, na vontade de quem? Na vontade de Deus. Porque Cristo, ele veio o quê, realizar e consumar a vontade do Pai, a vontade de Deus está feita. Então, mais uma vez, por que com a única oferta, um único sacrifício? Porque Cristo veio, como Cordeiro de Deus para consumar, realizar o último sacrifício perfeito. Quando erramos contra uma pessoa,
devemos pedir desculpa ou perdão para aquela pessoa que erramos e não para Deus. Nada que façamos atinge, a Deus. Mesmo quando você nega a verdade, a justiça de Deus que já está feita, nada muda a minha posição diante de Deus. Eu sei que não é fácil, que nós já nascemos, aprendemos esse hábito, esse costume, essa tradição de pedir perdão para Deus. Mas fica ciente que o que você faz, o que você comete, quando você erra, suas práticas errôneas, não atinge a Deus, atinge a você mesmo, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Você observa que hoje, os nossos irmãos crentes, até mesmo alimenta, essa cultura dentro de si. Quando erra contra uma pessoa, tem muitos que não tem nem coragem de chegar naquela pessoa a qual errou e se reconciliar, reconhecer que errou, mas eles acham mais fácil o quê? Entrar no quarto, dobrar o joelho no chão e falar: Senhor, me perdoe, e não tem coragem de pedir perdão ou desculpa com aquela pessoa a qual errou. Na verdade, eu sei que você sabe do que eu estou falando. Sei que você deve conhecer alguém, que tem essa conduta, esses comportamentos. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, não é verdade? Então, você não precisa pedir perdão para Deus. Você precisa pedir perdão, pedir desculpa para aquela pessoa a qual você errou. Primeiramente, tem que ser você se perdoar. Não é verdade? Você tem que se perdoar. Poxa, eu errei, não me sinto bem, eu não quero fazer mais isso. Aí depois você vai se reconciliar com aquela pessoa a qual você errou. Porque sabemos que tem muita gente que brinca com essas coisas, que brinca com o sentimento dos outros. Eu vou pedir perdão. Mas no fato, ela nem se perdoou pelo erro que cometeu. Não é verdade? Então, se você pedia, não peça perdão para Deus, e sim para aquela pessoa a qual você errou, ok? Porque em Cristo já houve o sacrifício perfeito que foi o de Cristo. Com a única oferta, com o único sacrifício, houve o perdão eterno. Ok? Um abraço e até a próxima mensagem aberta.